Esse vídeo aborda apenas a primeira camada do iceberg, que tem o total de 5. Portanto, nesse vídeo abordarei apenas a parte mais conhecida sobre o judaísmo e espero que sugiram o que deve ser abordado nas próximas camadas. Sem mais enrolação, vamos começar. Israel é a terra ancestral do povo judeu e o local onde nasceu o judaísmo, que é o conjunto de crenças, leis e tradições que formam a religião e a cultura dos judeus. Localizado no Oriente Médio, este território é central para a identidade de milhões de pessoas ao redor do mundo, sendo considerado um berço espiritual de valor incalculável. Historicamente, era nessa terra que ficava o Templo de Jerusalém, o antigo e mais sagrado centro de adoração judaica, onde eram realizados rituais de conexão com o divino. Durante quase 2 milênios, a maior parte do povo judeu viveu na diáspora, termo que descreve a dispersão ou espalhamento de um povo para fora de sua terra de origem. Esse longo período de exílio começou após a conquista romana e a destruição do Segundo Templo no ano 70 da nossa era, forçando os judeus a se estabelecerem em diversas nações, mas sempre mantendo a esperança de um dia retornar ao seu lar espiritual. Em 1948, essa conexão histórica culminou na criação do Estado moderno de Israel, restabelecendo a soberania judaica em sua terra natal. Hoje, o país é o principal destino da Aliyah, que é o termo hebraico para a imigração de judeus de todo o mundo para a terra de Israel. Moisés é reconhecido como o profeta mais importante do judaísmo. Um profeta é uma pessoa que atua como um mensageiro entre Deus e os seres humanos, transmitindo orientações e leis. Sua história começa com a libertação dos israelitas da escravidão no Antigo Egito, um evento fundamental que moldou a identidade da nação como um povo livre. Ele é a figura central que recebeu a Torá diretamente de Deus no Monte Sinai. A Torá refere-se aos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, que contêm os ensinamentos e leis fundamentais para a vida judaica. Ao entregar esses ensinamentos ao povo, Moisés estabeleceu uma aliança, que é um contrato sagrado ou compromisso solene entre Deus e o povo, definindo suas responsabilidades religiosas e morais. A liderança de Moisés é a base para a narrativa de redenção, que é o processo de ser salvo ou libertado do sofrimento e da opressão. Ele também é associado ao início da Halachá, o sistema de leis religiosas judaicas que orienta todos os aspectos da conduta diária, desde a alimentação até a justiça social. Sua vida e seus ensinamentos continuam sendo a bússola espiritual que guia o judaísmo até os dias de hoje. Pessah, também conhecida como a Páscoa Judaica, é uma das celebrações mais significativas do calendário judaico. Ela comemora a libertação dos israelitas da escravidão no Egito, um evento conhecido como o Êxodo, que foi a jornada histórica de saída do povo judeu em direção à liberdade. O ponto central da celebração é o Seder, que é uma refeição ritualística e educativa realizada em família, onde a história da libertação é recontada passo a passo. Durante o Seder, utiliza-se um livro chamado Haggadah, que contém o roteiro de orações, canções e explicações sobre o significado da festa. Um dos alimentos mais importantes consumidos é a matzah, um pão sem fermento que lembra a pressa com que os judeus saíram do Egito sem tempo para o pão crescer. A Pessah é um tempo de transmissão de valores entre as gerações, focando na importância de recordar a história para fortalecer a identidade atual. Entre as famílias de origem Ashkenazi, que são os judeus descendentes de comunidades da Europa Central e Oriental, é comum servir pratos tradicionais como o gefilte fish, um bolinho de peixe moído e temperado. A celebração reforça o compromisso do povo com sua fé e com a memória de seus antepassados. Purim é a festa mais alegre do judaísmo, celebrando a salvação dos judeus que viviam no antigo Império Persa, onde hoje fica o Irã. A história é narrada no livro de Esther, um documento bíblico que conta como uma rainha corajosa e seu tio frustraram um plano de extermínio contra seu povo. A principal obrigação da festa é a audição da Megilá, que é o pergaminho manuscrito contendo o livro de Esther, lido publicamente na sinagoga. Purim é classificado como uma inovação rabínica
rabínica, o que significa que é um feriado estabelecido por líderes religiosos antigos após o período da Torá. A celebração é marcada por um clima de carnaval, onde crianças e adultos usam fantasias para simbolizar os milagres que muitas vezes ocorrem de forma oculta. Além da alegria, Purim enfatiza a responsabilidade social através do envio de presentes comestíveis aos amigos e de doações aos necessitados. É tradição realizar um grande banquete festivo e comer doces típicos, celebrando a sobrevivência física e espiritual do povo judeu em face da adversidade. O antissemitismo é o termo que define a hostilidade, o preconceito ou a discriminação dirigida especificamente contra os judeus. Essa é uma força histórica persistente que, ao longo dos séculos, se manifestou de diversas formas, desde leis injustas até atos de violência extrema. Exemplos históricos incluem os pogroms, que eram ataques violentos e organizados contra bairros judaicos, resultando em destruição e mortes. O ápice terrível dessa perseguição foi o Holocausto, o assassinato sistemático e planejado de 6 milhões de judeus pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Outro evento marcante de antissemitismo foi o Decreto de Alhambra, o documento assinado pelos reis da Espanha em 1492 que ordenava que todos os judeus abandonassem o país ou fossem condenados, encerrando séculos de presença judaica na região. Essa história de perseguição moldou profundamente a mentalidade de sobrevivência e a busca por um lar seguro, sendo um dos motores para o movimento de retorno a Israel. O judaísmo Haredi é um ramo do judaísmo ortodoxo conhecido por sua adesão extremamente rigorosa à Halachá, o código de leis e condutas religiosas judaicas. O termo Haredi vem de uma palavra que sugere tremor diante da palavra de Deus, refletindo a seriedade com que seus seguidores encaram a prática religiosa. Eles costumam viver em comunidades mais reservadas, buscando proteger suas tradições das influências externas da sociedade moderna. Nesse estilo de vida, há uma ênfase total no estudo da Torá, que é a dedicação diária e vitalícia ao aprendizado dos textos sagrados. O centro da vida comunitária é a Yeshivá, uma instituição de ensino dedicada ao estudo intensivo do Talmud, que é a vasta coleção de debates rabínicos sobre leis, ética e tradições. Para os Haredim, o estudo da lei divina é a atividade mais nobre que um ser humano pode realizar. Os seguidores deste ramo são frequentemente reconhecidos por seu vestuário distinto, como ternos pretos e chapéus para os homens, o que serve como um sinal de identidade e modéstia. Embora mantenham um estilo de vida tradicionalista, as comunidades Haredi são dinâmicas e representam uma das parcelas da população judaica que mais cresce no mundo hoje. Eles veem a preservação fiel de cada detalhe da tradição como a chave para a continuidade do povo judeu. O judaísmo ortodoxo moderno é um movimento que busca equilibrar a observância fiel da Halachá, a lei religiosa judaica, com uma participação ativa no mundo contemporâneo. Ao contrário de ramos mais isolados, os ortodoxos modernos acreditam que é possível e desejável ser um judeu praticante e, ao mesmo tempo, um cidadão engajado na ciência, nas artes e na política secular. Secular refere-se a tudo o que não tem caráter exclusivamente religioso ou sagrado. Esse movimento baseia-se na ideia de que a sabedoria do mundo moderno pode completar o entendimento religioso sem comprometer os valores da fé. Eles seguem os princípios da Revolução de Avné, um conceito histórico que ensina que o judaísmo pode ser portátil e relevante em qualquer ambiente, transformando a vida comum em algo sagrado por meio das ações corretas. Assim, a educação universitária é valorizada tanto quanto o estudo religioso. Na prática, o ortodoxo moderno pode trabalhar em grandes empresas ou hospitais durante o dia e frequentar a sinagoga e estudar textos sagrados à noite. Eles evitam a assimilação, que é o processo de perder a própria cultura para se fundir completamente à cultura dominante de um país, mantendo sua identidade judaica de forma vibrante e visível. Este ramo demonstra que a tradição antiga pode florescer e dialogar de forma produtiva com a modernidade. As sinagogas
são os locais de culto, estudo e reunião das comunidades judaicas em todo o mundo. O nome hebraico é Beit Knesset, que significa literalmente casa de assembleia, destacando que o local não é apenas para orações, mas para o encontro social e apoio mútuo entre os judeus. Elas se tornaram o centro da vida judaica após a destruição do templo em Jerusalém. Dentro de cada sinagoga, o item mais sagrado é o Aron HaKodesh, o armário sagrado onde são guardados os pergaminhos da Torá. A Torá, lida nas sinagogas, é um rolo de pergaminho escrito à mão que contém o texto dos 5 livros de Moisés. Nas cerimônias, partes desse texto são lidas publicamente, mantendo viva a conexão do povo com as leis e histórias que fundamentam sua fé. A sinagoga também serve como um lugar onde a oração substitui os antigos korbanot, que eram as oferendas e sacrifícios rituais realizados no templo da antiguidade. É um espaço de aprendizado constante, onde pessoas de todas as idades estudam os ensinamentos éticos e religiosos. Ao longo da história, a sinagoga foi o refúgio espiritual que permitiu aos judeus manterem sua coesão e fé, mesmo quando viviam em terras distantes. O sionismo é um movimento político e nacionalista que defende o direito do povo judeu de estabelecer e desenvolver seu próprio Estado em sua terra ancestral, Israel. O nome deriva de Sião, que é um termo bíblico para se referir a Jerusalém e à terra de Israel como um todo. O movimento ganhou força no final do século XIX, motivado pelo desejo de autodeterminação e segurança. Sua ascensão foi uma resposta direta ao crescente antissemitismo que assolava a Europa naquela época. Os sionistas acreditavam que a única solução duradoura para as perseguições era o fim da galut, a palavra hebraica para o exílio ou a dispersão forçada do povo para fora de sua terra natal. Eles buscavam transformar a oração milenar de retorno em uma realidade política concreta. O sucesso do movimento culminou na fundação do Estado de Israel em 1948, um evento que mudou para sempre a história judaica moderna. Para muitos, o sionismo representa a resiliência de um povo que, após sofrer o Holocausto, conseguiu reconstruir sua soberania e cultura em seu lar original. Hoje, o sionismo continua a ser uma parte central da identidade de grande parte da população judaica mundial. O rei Davi foi o segundo monarca do antigo reino de Israel, uma figura histórica que unificou as tribos e estabeleceu Jerusalém como a capital espiritual e política do povo judeu. Davi é amplamente lembrado não apenas por sua bravura em batalhas contra inimigos, mas também por sua profunda veia artística, sendo creditado como o autor de muitos salmos, que são hinos e poemas de louvor e desabafo contidos na Bíblia hebraica. No pensamento religioso, Davi ocupa um lugar central como uma figura messiânica, o que significa que ele é o ancestral de quem se espera que venha o Messias, o líder ungido por Deus que trará a redenção final e a paz ao mundo. Essa linhagem, conhecida como a dinastia davídica, ou seja, a sucessão de governantes da família de Davi, tornou-se o padrão de legitimidade para a liderança em Israel por gerações. Sua vida simboliza a conexão indissociável entre a liderança política e a devoção espiritual ao divino. A influência de Davi é tão duradoura que líderes judeus de séculos posteriores, como Judá ha-Nazi, o sábio que editou a Mishnah, o primeiro grande código de leis judaicas escritas, faziam questão de traçar sua árvore genealógica até ele. Para o judaísmo, o legado de Davi representa a esperança de restauração da dignidade nacional e a crença de que a justiça pode emanar de um governo humano guiado pela fé. O Holocausto, também conhecido pelo termo hebraico Shoah, que significa catástrofe, foi o genocídio sistemático e planejado de aproximadamente 6 milhões de judeus europeus durante a Segunda Guerra Mundial. Este crime contra a humanidade foi executado pela Alemanha nazista, o regime ditatorial liderado por Adolf Hitler, que pregava a supremacia racial, e seus colaboradores em toda a Europa ocupada. Este evento traumático é um ponto de virada central na memória e na identidade judaica moderna, resultando na perda de quase 1/3 da população judaica mundial. O processo culminou na chamada Solução Final, que foi o plano oficial dos nazistas aprovado em 1941 para assassinar todos os judeus que estivessem ao seu alcance de forma industrializada. Milhões de vidas foram ceifadas em campos de extermínio e através de perseguições brutais, deixando feridas profundas que ainda moldam a política e a cultura global atual. Atualmente, a tragédia é recordada em datas específicas de luto, como o
Tisha B'Av, o dia do calendário judaico destinado a lembrar as maiores calamidades que atingiram o povo ao longo da história. A Kippah, também chamada de Yarmuk em Yiddish, uma língua falada historicamente pelos judeus da Europa Central e Oriental, é um pequeno chapéu ou cobertura de cabeça circular usado por homens judeus. O uso desse acessório é um sinal de reverência, que é um sentimento de profundo respeito e temor respeitoso diante de Deus. A ideia por trás desse costume é que deve haver sempre algo entre o homem e o Criador, servindo como um lembrete constante de que existe uma presença divina acima de nós. Embora seja um costume religioso e cultural, o uso da kippah varia conforme a tradição de cada grupo, sendo uma marca visível da identidade judaica no dia a dia. No judaísmo ortodoxo, o ramo que segue as leis tradicionais de forma mais rigorosa, os homens costumam usá-la durante todo o dia. Em outros ramos, seu uso pode ser reservado apenas para momentos de oração, estudo de textos sagrados ou durante a permanência dentro de uma sinagoga. Além do aspecto espiritual, a kippah tornou-se um símbolo de orgulho e continuidade histórica para o povo judeu ao longo dos séculos. Ela reflete a disposição do indivíduo em se identificar publicamente com sua fé e seus valores, mesmo em sociedades diversas. Ao cobrir a cabeça, o praticante demonstra humildade, reconhecendo que existe uma sabedoria e um poder superior que guia sua vida e suas ações no mundo. O Hanukkah, conhecido como a Festa das Luzes, é uma celebração que comemora a vitória dos Macabeus, um grupo de guerreiros judeus sobre o exército seleucida, que eram os dominadores gregos da região na antiguidade. O evento central celebrado é a rededicação do segundo templo em Jerusalém, o que significa que o local sagrado foi limpo e consagrado novamente para o serviço religioso após ter sido profanado por ídolos estrangeiros. Hanukkah é um tempo de alegria que simboliza a resistência espiritual contra a opressão cultural. A marca principal desta festa é o acendimento da menorá, um candelabro especial de 8 braços, mais um braço auxiliar, que recorda o milagre do óleo que, embora fosse suficiente para apenas um dia, queimou por 8 dias seguidos no templo. Durante os 8 dias de festa, as famílias se reúnem para acender uma vela a cada noite, aumentando a luz progressivamente. É tradição consumir alimentos fritos em óleo, como os latkes, que são panquecas de batata, e as sufganiot, que são sonhos recheados, para reforçar a memória desse milagre histórico. Além das velas e da comida, o Hanukkah envolve canções festivais e jogos, como o uso do dreidel, um peão tradicional com letras hebraicas que remetem à frase "um grande milagre aconteceu lá". A celebração enfatiza a importância de manter acesa a chama da fé e da identidade, mesmo nos momentos de maior dificuldade ou escuridão histórica. O Yom Kippur, conhecido como o Dia da Expiação, é o dia mais sagrado e solene de todo o calendário judaico. O termo expiação refere-se ao ato de buscar o perdão pelos erros cometidos e a reconciliação espiritual com Deus. É um dia inteiramente dedicado ao jejum, que é a abstinência total de comida e bebida por cerca de 25 horas, e à oração intensa, em um esforço de profunda introspecção e busca por um novo começo. Na antiguidade, quando o Templo de Jerusalém ainda existia, este era o único dia do ano em que o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, tinha permissão para entrar no Santo dos Santos, que era a câmara mais interna e sagrada do santuário. Ali, ele realizava rituais complexos para pedir perdão por si mesmo e por toda a nação de Israel. Um desses rituais envolvia o bode expiatório, um animal que simbolizava metaforicamente o carregamento dos pecados do povo para longe, permitindo a purificação espiritual da comunidade. Hoje, com a ausência do templo físico, o foco do Yom Kippur mudou para o arrependimento pessoal através do coração e das palavras, um processo chamado de Teshuvah, que significa retorno ao caminho correto. Os praticantes observam 5 proibições principais, incluindo não lavar o corpo por prazer e não usar calçados de couro, como sinais de desprendimento físico e foco no espiritual. O dia termina com um toque longo e emocionante do shofar, um instrumento feito de chifre de carneiro, marcando o encerramento do dia de perdão e a esperança de um ano de vida e paz.
O Rosh Hashanah é o Ano Novo Judaico, celebrado como o aniversário da criação do mundo e o dia em que se acredita que Deus avalia as ações de cada ser humano no último ano. O nome significa literalmente cabeça do ano em hebraico. Esta festividade marca o início de um período de 10 dias conhecidos como os 10 dias de arrependimento, um tempo de pausa para pensar sobre a própria vida e se preparar para o futuro. O símbolo mais marcante dessa data é o toque do shofar, o chifre de carneiro que produz um som penetrante destinado a despertar a alma para a melhoria pessoal. Além das cerimônias na sinagoga, as famílias realizam um seder, que é uma refeição ritual com alimentos simbólicos carregados de desejos positivos para um novo ciclo. Um costume muito famoso é mergulhar fatias de maçã no mel, o que simboliza o desejo de que o ano que se inicia seja doce e cheio de coisas boas. Diferente das festas de Ano Novo baseadas apenas em diversão, o Rosh Hashanah é um tempo de renovação espiritual, buscando consertar relacionamentos e pedir desculpas por erros cometidos. Ele culmina no feriado solene do Yom Kippur, fechando o ciclo de reflexão com o perdão divino. A mensagem central é que cada pessoa tem a oportunidade de mudar seu comportamento e começar o ano com uma página em branco e intenções renovadas. O Shabat é o dia de descanso semanal do judaísmo, começando pouco antes do pôr do sol na sexta-feira e terminando ao cair da noite no sábado. Ele é observado em obediência a um mandamento divino. O Shabat é considerado o feriado mais precioso do judaísmo, servindo como uma pausa necessária no ritmo de trabalho da semana para focar na família e na espiritualidade. Durante este período, os judeus observantes se abstêm de realizar as 39 categorias de trabalho proibidas, que são atividades que envolvem a criação ou transformação da natureza, como acender luzes elétricas, cozinhar ou escrever. Essa pausa deliberada permite que o tempo seja dedicado inteiramente ao convívio com os entes queridos, à oração e ao estudo, criando um estado de paz conhecido como Oneg Shabbat, ou o deleite do sábado. As refeições festivais começam com o Kiddush, que é a cerimônia de santificação do dia feita sobre uma taça de vinho. As casas são preparadas com antecedência, e o início do descanso é marcado pelo acendimento das velas de Shabat pelas mulheres da família, trazendo luz e tranquilidade para o lar. Alimentos tradicionais como a challah, um pão trançado especial, e o gefilte fish, um bolinho de peixe temperado, são servidos para tornar o dia especial. O Shabat termina com a cerimônia da Havdalah, que significa separação, um ritual com vinho e especiarias aromáticas que diferencia o tempo sagrado que se encerra dos dias comuns da semana que começa. A Inquisição Espanhola foi um tribunal eclesiástico, ou seja, uma instituição ligada à Igreja, estabelecido em 1478 pelos reis católicos Fernando e Isabel. O principal objetivo era manter a ortodoxia católica, que é a conformidade com as doutrinas oficiais da Igreja, e investigar casos de heresia, termo que descreve crenças ou práticas contrárias aos dogmas católicos. Esta instituição exerceu um controle rigoroso sobre a vida religiosa na Espanha por vários séculos. O tribunal teve um impacto devastador sobre os judeus e, especialmente, sobre os conversos, que eram judeus que se converteram ao cristianismo, mas eram suspeitos de praticar o judaísmo em segredo. Essas pessoas eram acusadas de judaizar, um termo usado para descrever a manutenção oculta dos ritos judaicos, como guardar o sábado após o batismo cristão. A Inquisição usava métodos severos, incluindo a tortura, e impunha penas que iam desde humilhações públicas até a execução na fogueira, em cerimônias chamadas de autos de fé. A perseguição e a busca por uniformidade religiosa culminaram no Decreto de Alhambra, um documento assinado em 1492, que ordenava que todos os judeus que não se convertessem abandonassem a Espanha em 4 meses. Estima-se que entre 40 e 200 mil judeus tenham sido expulsos, liquidando seus bens a preços baixíssimos antes de partir. Esse evento marcou o fim de mais de 1000 anos de presença judaica aberta na região e deu origem à diáspora sefardita, termo que designa os judeus originários da Península Ibérica.
Os fariseus foram um grupo de estudiosos e líderes religiosos que formaram um movimento social e uma escola de pensamento durante o período do Segundo Templo. O Segundo Templo foi a estrutura sagrada que serviu como centro do culto judaico em Jerusalém por cerca de 600 anos até ser destruída pelos romanos. O nome fariseu provavelmente deriva de um termo hebraico que significa separados, refletindo seu compromisso em se manterem distintos através da pureza ritual. A grande inovação dos fariseus foi a ênfase na lei oral, um corpo de tradições e interpretações que eles acreditavam ter sido entregue a Moisés junto com a lei escrita. Eles defendiam a aplicação desses ensinamentos da Torá, os 5 livros sagrados de Moisés, a todos os aspectos da vida diária, permitindo que a santidade existisse fora das paredes do templo. Diferente de outros grupos da época, eles eram um movimento popular que acreditava na democratização da fé para que todo o povo pudesse agir como uma nação de sacerdotes. Embora sejam frequentemente retratados de forma negativa no Novo Testamento, a parte da Bíblia cristã que narra a vida de Jesus, os fariseus foram cruciais para a sobrevivência do povo judeu. Após a destruição do templo no ano 70 d.C., suas crenças e métodos de estudo tornaram-se a base fundamental para o judaísmo rabínico, que é a forma de judaísmo praticada até os dias de hoje. Através do foco na oração, na caridade e no estudo dos textos, eles criaram uma religião portátil que pôde florescer mesmo sem um centro físico de sacrifícios. A Cabala é o corpo de ensinamentos místicos judaicos que busca explorar as dimensões ocultas e espirituais da existência. O termo místico refere-se à busca por uma conexão direta e profunda com o divino, que vai além da compreensão racional comum. Ela utiliza textos específicos, como o Zohar, também conhecido como o Livro do Esplendor, para interpretar a Bíblia de forma simbólica e revelar segredos sobre a natureza de Deus e da alma humana. Para explicar como a energia divina chega ao mundo, a Cabala descreve 10 emanações ou aspectos da divindade chamados de Sefirot. Essas Sefirot funcionam como canais, através dos quais a luz de Deus é filtrada para que os seres humanos possam percebê-la e interagir com ela. Essas 10 energias são frequentemente representadas no diagrama da Árvore da Vida, um mapa simbólico que descreve tanto a estrutura do cosmos quanto a psique humana. A Cabala ensina que através de ações éticas e da meditação mística, as pessoas podem realizar o Tikkun Olam, que significa a reparação do mundo, ajudando a restaurar o equilíbrio espiritual do universo. Dessa forma, o misticismo judaico oferece um propósito profundo para a existência, conectando as ações cotidianas ao destino espiritual de toda a criação. A Cabala é um tema longo e complexo, e portanto, num iceberg que tende a ser mais raso e objetivo, eu não posso me aprofundar nela, mas tenho certeza que só esse tema daria um vídeo completo nos aprofundando nessa tradição. Comentem caso queiram. O judaísmo reformista é um movimento religioso moderno que surgiu na Alemanha e se tornou o maior ramo do judaísmo nos Estados Unidos. Ele baseia-se na ideia de que a fé judaica deve passar por uma evolução contínua, adaptando-se às descobertas da ciência e às sensibilidades da sociedade contemporânea. Para os reformistas, o judaísmo não é uma doutrina estática, mas uma tradição viva que deve dialogar com os valores do mundo moderno. Uma característica marcante deste movimento é o foco na ética e na justiça social acima da observância estrita de rituais tradicionais. Eles consideram a Halachá, que é o sistema de leis e condutas religiosas judaicas, como algo não obrigatório, permitindo que cada indivíduo tenha autonomia para decidir como praticar a sua fé. Isso significa que práticas como as leis de alimentação ou o repouso no sábado são interpretadas de forma flexível e pessoal. O movimento também foi pioneiro na inclusão e na igualdade de gênero dentro das práticas religiosas. No judaísmo reformista, a liturgia, que é o conjunto de orações e ritos do serviço religioso, é realizado tanto em hebraico quanto na língua local para facilitar a compreensão. Eles enfatizam o conceito de revelação contínua, acreditando que Deus continua a se comunicar com a humanidade através da razão e da consciência ao longo da história. As guerras judaico-romanas foram uma série de revoltas em larga escala do povo judeu
contra o domínio do Império Romano na região da Judéia. A primeira e mais famosa delas foi a Grande Revolta, ocorrida entre os anos 66 e 73 d.C., motivada por tensões religiosas e pesados impostos romanos. Essa guerra terminou tragicamente com o cerco e a destruição total do Segundo Templo em Jerusalém, um dos eventos mais traumáticos de toda a história judaica. Outros conflitos importantes incluíram a Guerra de Quitos e a Revolta de Bar Kokhba, que ocorreu entre 132 e 135 d.C. Bar Kokhba foi um líder militar que muitos judeus da época acreditavam ser o Messias, o libertador prometido, e ele conseguiu estabelecer um estado independente por um curto período. No entanto, a reação romana sob o comando do imperador Adriano foi brutal, resultando na morte de centenas de milhares de judeus e na destruição de cidades fortificadas como Betar. O impacto dessas guerras foi profundo e duradouro, levando à dispersão em massa do povo judeu pelo mundo. Um processo conhecido como a Grande Diáspora. Como punição pela revolta, os romanos proibiram os judeus de entrar em Jerusalém, exceto um dia de luto por ano, e mudaram o nome da região para Síria-Palestina, para apagar a conexão judaica com a terra. Essas derrotas militares forçaram o judaísmo a se transformar, deixando de ser uma religião baseada no templo e nos sacrifícios para se tornar uma fé baseada no estudo e na oração. Uma das estatísticas mais analisadas na sociologia moderna é a proporção notável de ganhadores do Prêmio Nobel de origem judaica. O Nobel é a premiação internacional de maior prestígio, concedida anualmente a pessoas que realizaram contribuições extraordinárias para a humanidade em campos como física, medicina e literatura. Embora os judeus representem apenas cerca de 0,2% da população mundial, eles receberam aproximadamente 22% de todos os prêmios concedidos desde a sua criação em 1901. Diversas teorias históricas tentam explicar esse sucesso fenomenal, sendo uma das principais o chamado mandato de alfabetização. Desde o século II, a tradição judaica tornou obrigatório que todos os homens fossem alfabetizados para poderem estudar os textos sagrados, o que deu a este povo uma vantagem educacional de quase 2000 anos sobre sociedades predominantemente agrárias. Além disso, a cultura do debate constante e do questionamento, fundamentais no estudo do Talmud, traduziu-se naturalmente para o ceticismo e o rigor necessário na pesquisa científica. Outro fator importante foi a necessidade de investir no chamado capital portátil, que são os conhecimentos e habilidades profissionais que uma pessoa pode levar consigo ao fugir de perseguições. Como os judeus foram proibidos de possuir terras em muitos países durante séculos, eles focaram intensamente na educação e nas artes, produzindo mentes brilhantes como Albert Einstein e escritores como Saul Bellow. O judaísmo conservador, também conhecido como movimento Masorti, é uma corrente que ocupa uma posição central entre a tradição ortodoxa e a reforma moderna. Ele surgiu como uma resposta ao desejo de muitos judeus de preservar os rituais e as tradições históricas, ao mesmo tempo em que reconhecem que a vida judaica deve se adaptar às mudanças do mundo contemporâneo. O movimento busca equilibrar a fidelidade ao passado com a integração na sociedade atual. Neste ramo, a halachá, a lei religiosa judaica, é considerada obrigatória e vinculativa para os seus seguidores. No entanto, os conservadores acreditam que a lei deve ser interpretada de forma flexível, através de um processo legal e histórico, permitindo evoluções baseadas em novos conhecimentos e necessidades sociais. Por exemplo, eles mantêm o uso extensivo do hebraico na liturgia, mas permitem inovações que refletam valores modernos. O judaísmo conservador valoriza profundamente o estudo acadêmico e crítico da história judaica e dos textos sagrados. Eles defendem que a Torá tem raízes divinas, mas também reconhecem a influência humana em sua redação e transmissão ao longo dos séculos. Ao promover essa síntese entre o antigo e o novo, o movimento conservador busca garantir a continuidade da identidade judaica através de uma prática que seja, ao mesmo tempo, tradicional e relevante. Korbanot é o termo hebraico para os sacrifícios de oferendas rituais que eram realizados no Templo de Jerusalém nos tempos antigos. A palavra deriva de uma raiz que significa aproximar-se, indicando que o objetivo desses rituais era aproximar o ser humano de Deus. Essas oferendas incluíam animais, grãos e incenso, tudo realizado conforme as instruções detalhadas contidas na Torá. No centro desse sistema estava o Beit HaMikdash, o Templo Sagrado, que servia como único local legítimo
legítimo para a realização desses atos de adoração nacional e individual. As oferendas tinham diversos propósitos, como agradecer por colheitas, buscar o perdão por erros cometidos ou celebrar festivais religiosos. O ritual era conduzido pelos Kohanim, que eram os sacerdotes descendentes de Arão, encarregados de manter a pureza e a ordem no santuário. Com a destruição do segundo templo pelos romanos no ano 70 d.C., a prática física dos sacrifícios animais cessou completamente no judaísmo. Para resolver essa crise espiritual, os líderes religiosos da época, chamados de sábios ou rabinos, estabeleceram que a oração sincera, o estudo da lei e os atos de caridade substituiriam as oferendas de sangue. Hoje, as orações diárias nas sinagogas são estruturadas para corresponder aos tempos e propósitos dos antigos korbanot, mantendo viva a tradição em um formato espiritual e ético. O Talmud é uma obra monumental e enciclopédica que serve como a base da lei, da ética e da cultura religiosa do povo judeu. Ele não é apenas um livro de leis, mas um registro detalhado de centenas de anos de discussões, debates e histórias entre os maiores sábios do judaísmo. O Talmud funciona como o pilar do estudo judaico, explicando como aplicar os ensinamentos da Torá às situações práticas da vida cotidiana. A estrutura do Talmud é composta por duas partes principais, a Mishnah e a Gemara. A Mishnah é o código legal básico, editado por volta do ano 200 d.C., que organiza as leis orais em 6 ordens temáticas. A Gemara é a análise exaustiva e o comentário sobre a Mishnah, registrando os debates apaixonados dos estudiosos para entender o significado profundo de cada regra e tradição. Existem duas versões principais dessa obra: o Talmud babilônico, compilado nas academias da Babilônia, e o Talmud de Jerusalém, redigido na terra de Israel. O Talmud babilônico é mais extenso e estruturado, tornando-se a autoridade final para Halachá. O estudo do Talmud é uma atividade vitalícia para muitos judeus, feita através de um método de debate dialético que exercita a mente e fortalece a conexão com as raízes espirituais do povo. Sansão, conhecido em hebraico como Shinshon, foi um herói bíblico e o último dos juízes, que eram líderes que governavam as tribos de Israel antes da monarquia. Ele nasceu de forma miraculosa para pais que não podiam ter filhos, após a visita de um anjo que anunciou que ele começaria a libertar o seu povo da opressão dos filisteus. Sansão era dotado por Deus com uma força sobrenatural, capaz de feitos hercúleos, como rasgar um leão ao meio com as mãos nuas ou derrotar um exército inteiro usando apenas uma queixada de jumento. Desde o nascimento, Sansão era um nazireu, o que significa que ele estava sob um voto especial de dedicação total a Deus. Como parte desse compromisso sagrado, ele nunca deveria consumir álcool e nunca deveria cortar o cabelo, que funcionava como símbolo externo de sua aliança com o divino e a fonte de sua força física. No entanto, sua trajetória foi marcada por conflitos pessoais e falhas morais, especialmente em seus relacionamentos com mulheres estrangeiras, como a famosa Dalila. Dalila o traiu ao descobrir o segredo de sua força e cortar o seu cabelo enquanto ele dormia, permitindo que os filisteus o capturassem e o cegassem. No final de sua vida, preso em um templo inimigo e humilhado por seus captores, Sansão fez uma última prece a Deus, pedindo que sua força fosse restaurada. Ele derrubou as colunas principais do edifício, sacrificando a própria vida para destruir os inimigos de Israel, tornando-se um símbolo eterno de força, redenção e sacrifício por seu povo.